Rafael Oliveira respirou fundo ao abrir a porta da sala de jantar da casa familiar no bairro de Alfama, em Lisboa. O aroma do bacalhau assado misturava-se ao som das vozes animadas da família reunida para o almoço de domingo. Eu sou gay e decidi não esconder mais, disse ele com a voz firme apesar do coração acelerado. Em vez do silêncio frio que ele imaginara durante anos, a sala explodiu em aplausos sinceros. A mãe Isabel levantou-se com os olhos cheios de lágrimas e abraçou o filho com força. Meu filho, que coragem a tua, estamos tão orgulhosos de ti por seres verdadeiro contigo mesmo. O pai António, um homem de 62 anos que trabalhara toda a vida como comerciante, bateu palmas devagar no início, depois com mais entusiasmo. O mundo mudou, filho, se é isso que te faz feliz, apoiamos-te plenamente. O primo João, sentado no canto da mesa, sorriu, mas os seus olhos mostravam uma sombra de preocupação que Rafael não percebeu naquele momento. A tarde decorreu num ambiente de celebração inesperada. A mãe serviu mais vinho e contou histórias de amigos distantes que também tinham assumido a orientação sexual sem problemas. O pai até sugeriu que Rafael fizesse um post nas redes sociais para mostrar o apoio da família. Tu mereces viver sem medo, disse António enquanto batia no ombro do filho. Rafael sentiu um alívio profundo, como se um peso de 28 anos tivesse sido retirado dos ombros. Durante anos ele escondera tudo, fingindo encontros com raparigas para agradar aos pais conservadores que frequentavam a igreja todos os domingos. Agora a verdade saíra e a família não o rejeitara, pelo contrário, elogiara a sua coragem. Ele pensou no quanto isso mudaria a sua vida no trabalho como arquiteto e nas relações pessoais. Depois do almoço, Rafael ligou para Tiago, o namorado de um ano que vivia num apartamento moderno perto do Rio Tejo. A notícia foi recebida com alegria pura. Vamos comemorar hoje à noite no nosso restaurante favorito, propôs Tiago com a voz cheia de emoção. Rafael caminhou pelas ruas estreitas de Alfama, sentindo o sol da tarde aquecer-lhe o rosto. Os turistas passavam com mapas nas mãos e o som dos elétricos ecoava ao longe. Pela primeira vez ele não sentia necessidade de olhar por cima do ombro para ver se alguém o reconhecia. A liberdade era doce, mas uma dúvida sutil permanecia no fundo da mente. Ele recordava o passado com André, o colega casado que o ajudara a conseguir o primeiro grande projeto da carreira. Aquela relação secreta durara 2 anos, cheia de promessas quebradas e culpa constante. Rafael terminara tudo há 6 meses ao conhecer Tiago, mas nunca contara a ninguém os detalhes. Era um segredo que ele enterrara profundamente, achando que nunca viria à tona. À noite, no restaurante com vista para o Tejo, Rafael e Tiago brindaram ao futuro. Tiago segurou-lhe a mão por cima da mesa sem medo. Estou tão feliz por ti, meu amor, disse ele. A família dele reagira bem e agora podiam planejar viagens juntos, talvez até uma viagem a Porto para apresentar Tiago aos tios mais distantes. Rafael riu e contou como o pai até sugerira um jantar familiar com Tiago. Tudo parecia perfeito. No entanto, do outro lado da cidade, João, o primo que sempre fora como um irmão, enfrentava os seus próprios demónios. Sentado num bar escuro em baixa, ele recebia chamadas de credores exigindo o pagamento de dívidas de jogo acumuladas em cassinos online. $7.000 era o montante exato que ele precisava para evitar a ruína. Quando o telefone tocou novamente e uma voz desconhecida se apresentou como jornalista de um site de fofocas oferecendo exatamente esse valor por qualquer informação exclusiva sobre o recém-assumido Rafael Oliveira, João hesitou. Ele sabia dos velhos telemóveis de Rafael guardados na casa da família com mensagens antigas. Não era nada grave, pensou ele, mas o dinheiro resolveria tudo. A conversa durou 10 minutos e João saiu do bar com um peso no peito, mas a carteira mais pesada no dia seguinte. Rafael adormeceu naquela noite sem saber que o seu segredo mais profundo estava prestes a ser vendido. Na manhã seguinte, o telefone de Rafael não parava de tocar. Tios, tias e primos distantes ligavam para elogiar a coragem dele. Até a vizinha idosa do prédio ao lado enviou uma mensagem de apoio no grupo de moradores. A família partilhara o post de Rafael nas redes sociais e os comentários positivos enchiam a tela. Isabel ligou cedo. Estamos a organizar um jantar especial no próximo fim de semana para celebrar a tua verdade, disse ela com orgulho na voz. Rafael sorriu ao desligar, sentindo-se finalmente aceite. No escritório, o chefe até mencionou o post de forma positiva, sugerindo que a empresa valorizava a diversidade. Tudo corria bem até ao meio-dia, quando um link anónimo chegou ao e-mail de Rafael. Ao abrir o artigo do site de fofocas, o mundo dele desabou. O título gritava: o arquiteto gay corajoso que escondeu um caso com homem casado por ambição.
Havia capturas de mensagens antigas trocadas com André, o colega casado que era pai de 2 crianças e diretor de projetos na firma anterior de Rafael. As mensagens revelavam encontros secretos, promessas de futuro e até o momento em que Rafael aceitara ajuda na carreira em troca de silêncio. O artigo mencionava que a informação fora vendida por $7.000 por uma fonte próxima da família. Rafael sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Sentado na sua secretária, ele releu as palavras uma e outra vez. Como é que isto veio à tona, pensou ele. As mensagens eram de 2 anos atrás, quando ele ainda estava no armário lutando contra si mesmo. André prometera deixar a mulher, mas nunca o fizera, e Rafael terminara tudo ao perceber que era ousado. Agora tudo estava exposto e a família que o aplaudira horas antes ia ver o lado sombrio. Ele ligou imediatamente para Tiago, mas a voz do namorado saiu fria ao ouvir a notícia. Por que não me contaste isso antes? Perguntou Tiago com mágoa. Eu pensei que éramos honestos um com o outro. Rafael tentou explicar que fora um erro do passado motivado pelo medo e pela pressão, mas as palavras pareciam vazias. Enquanto isso, em casa dos pais, Isabel lia o artigo com as mãos a tremer. António batia com o punho na mesa. Nós elogiamos a tua coragem e agora descobrimos que mentiste durante anos, disse ele ao telefone para Rafael. O apoio transformava-se em decepção profunda. Rafael saiu do trabalho mais cedo e foi direto à casa do primo João em Moraria. A porta abriu-se devagar e João evitou o olhar do primo. Foste tu, não foste? Perguntou Rafael com a voz quebrada. João admitiu tudo entre lágrimas. Eu precisava do dinheiro, as dívidas estavam a destruir minha vida. Não pensei que ia causar tanto mal. Rafael sentiu a traição como uma facada. O primo que brincara com ele na infância agora vendera o seu segredo mais íntimo por dinheiro. A discussão subiu de tom com acusações de ambos os lados. Tu sempre foste o favorito da família, gritou João. Eu só queria equilibrar as coisas. Rafael saiu dali destroçado, caminhando sem destino pelas ruas de Lisboa. O rio Tejo refletia as luzes da cidade, mas para ele tudo estava escuro. No apartamento, Tiago esperava-o com uma mala pronta. Preciso de tempo para processar, disse ele. Rafael passou a noite sozinho, revivendo cada escolha errada do passado. A coragem que a família elogiara agora parecia uma ilusão e o preço da verdade revelada começava a cobrar-se caro. Os dias seguintes foram um turbilhão de humilhação pública. O artigo espalhou-se por redes sociais e até jornais mais sérios mencionaram o caso como exemplo de hipocrisia no meio LGBT. Clientes de Rafael cancelaram contratos alegando perda de confiança. No escritório, o chefe chamou-o para uma reunião difícil. Lamento, mas vamos ter de suspender-te temporariamente até a poeira assentar, disse ele, evitando o olhar. Rafael voltou para casa com a cabeça baixa, sentindo o peso das escolhas passadas. Sentado no sofá, ele revivia o momento em que aceitara a ajuda de André. Na altura parecia a única forma de avançar na carreira num setor competitivo onde ser gay ainda era visto como risco em alguns círculos conservadores. Ele nunca amara André de verdade, mas usara a relação para sobreviver ao medo. Agora essa decisão cobrava-se não só nele, mas em Tiago e na família. A mãe ligou à noite com a voz cansada. Nós tentamos apoiar-te, filho, mas como pudeste esconder isto de nós? Perguntou ela. O pai recusava-se a falar ainda. Rafael tentou explicar as pressões internas, o medo da rejeição e a solidão que o levara a esconder tudo. Mas as palavras não chegavam. Ele marcou uma reunião com o advogado para discutir processar o site e o primo, mas o advogado avisou que expor mais detalhes poderia piorar a situação. Enquanto isso, Tiago enviava mensagens esporádicas cheias de dúvida. Eu amo-te, mas não sei se consigo confiar depois disto. Rafael sentia-se preso entre o desejo de lutar pela relação e a culpa que o consumia. Uma noite ele caminhou até à Torre de Belém, recordando o passeio romântico que fizera com Tiago meses antes, quando tudo era simples. A felicidade parecia distante agora. No dia seguinte, Rafael confrontou André por telefone. O ex-amante negou tudo publicamente, alegando que as mensagens eram falsas e que Rafael o perseguira. A traição duplicou a dor. Em casa dos pais, o jantar, que seria de celebração, transformou-se em confronto. Isabel chorava enquanto António listava as consequências sociais. Os vizinhos falam de nós na igreja, disse ele. Rafael defendeu-se, argumentando que o passado não definia o presente, mas a família via apenas a mentira. João apareceu inesperadamente pedindo perdão, mas Rafael virou-lhe as costas. O primo saíra com dinheiro, mas perdera a família.
Rafael voltou para o apartamento vazio refletindo sobre o preço da coragem verdadeira. Não bastava assumir se era preciso assumir todas as escolhas mesmo as erradas. A noite foi longa com pensamentos que o levaram a questionar se valer a pena sair do armário se o segredo ia destruir tudo o que ele construíra. A pressão social aumentou quando um canal de televisão local quis entrevistar Rafael sobre o caso. Ele recusou, mas a recusa gerou mais especulações. No bairro de Alfama, velhos amigos evitavam o olhar e o grupo de WhatsApp da família silenciou-se. Rafael encontrou-se com Tiago num café neutro perto do elevador de Santa Justa. A conversa foi tensa. Tu escondeste uma parte importante de ti, disse Tiago. Eu entendo o medo, mas o amor exige verdade completa. Rafael admitiu os erros e propôs terapia de casal para reconstruir a confiança. Tiago hesitou, mas aceitou tentar. Juntos eles caminharam pelas ruas de Lisboa discutindo o futuro. Talvez mudar de cidade ou de carreira, pensou Rafael em voz alta. Mas isso seria fugir novamente. Entretanto, o primo João enfrentava as consequências das suas ações. Credores continuavam a ligar e a família cortara relações com ele. João procurou Rafael para uma última conversa. Eu estava desesperado, admitiu ele num parque perto do rio. Rafael ouviu-se a interromper, sentindo uma mistura de raiva e pena. A decisão de perdoar ou não tornava-se um dilema moral. Perdoar significava aceitar a traição, mas não perdoar significava perder mais um pedaço da família. Rafael escolheu confrontar, mas não destruir. Tu vendeste-me por dinheiro, mas eu escolho não te destruir de volta, disse ele. João saiu aliviado, mas mudado. No trabalho, a suspensão prolongou-se e Rafael usou o tempo para refletir profundamente. Ele escreveu um diário detalhando cada escolha desde a adolescência, quando descobrira a orientação sexual e optara pelo silêncio para proteger os pais. A pressão da sociedade conservadora em certos círculos portugueses, mesmo em Lisboa progressista, pesara sobre ele. Agora a exposição forçava-o a crescer. Uma noite ele e Tiago assistiram a um documentário sobre histórias LGBT em Portugal e Rafael sentiu um despertar. A verdadeira coragem não era só assumir-se, mas viver com as consequências das escolhas passadas sem fugir. Ele decidiu fazer uma declaração pública curta admitindo os erros do passado sem expor mais ninguém. A reação foi mista, mas alguns apoiaram a honestidade. A relação com Tiago fortalecia-se lentamente através de conversas honestas e pequenos gestos de carinho. O clímax chegou no encontro familiar forçado em casa dos pais. António sentou-se à cabeceira da mesa com expressão séria. Nós apoiamos-te no início, mas a mentira mudou tudo, disse ele. Isabel segurava as mãos do marido em silêncio. Rafael falou com calma, expondo o medo que o levara a esconder o passado e o preço que pagara por isso. Eu errei ao não ser completamente transparente, mas o amor que sinto por Tiago e por vocês é real. João apareceu no final pedindo para entrar na conversa. A família ouviu o seu lado e aos poucos as tensões diminuíram. Não foi fácil, mas Rafael propôs uma terapia familiar para reconstruir a confiança. O pai hesitou, mas aceitou. Rafael e Tiago decidiram viajar juntos para o Porto para um fim de semana de reflexão. No passeio pelas margens do Douro eles renovaram o compromisso. Eu escolho ficar e enfrentar, disse Tiago. A carreira de Rafael começou a recuperar com novos projetos independentes focados em design inclusivo. O segredo vendido custara caro, mas trouxera uma liberdade mais profunda. A família lentamente voltou a incluir Rafael nas chamadas e jantares, embora as feridas demorassem a cicatrizar. João começou a pagar as dívidas com trabalho honesto e a relação com o primo melhorava aos poucos. Rafael aprendeu que cada escolha tinha um preço, mas a autenticidade valia o risco. No final de um dia calmo em Lisboa, Rafael sentou-se no mirador olhando a cidade. A vida recomeçara mais forte apesar das cicatrizes. A coragem inicial fora só o começo, o verdadeiro teste viera com a exposição. Ele sorriu ao pensar no futuro com Tiago e na família que aos poucos compreendia. A verdade exposta não destruíra tudo, pelo contrário, reconstruíra sobre bases mais sólidas. Acham que o primo agiu errado ao vender o segredo por dinheiro, ou a traição passada de Rafael justifica a exposição e a dor causada à família?